pessoal, tudo bem? Marco Freitas, aqui do canal Formigando Podcast, retornando depois de algum tempo, né? Você que já conhecia, acompanhava o nosso canal lá em São Paulo. Estamos agora aqui na cidade de São José dos Campos e aí desbravando e trazendo muita novidade boa para você, tá? E já chegamos aí com os 2 pés no peito, né? E hoje eu vim conversar com Amanda Almeida. Oi, Marco, tudo bom? Boa noite. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer, seja bem-vinda. Então, Amanda, antes de mais nada, melhor do que eu apresentar, apresente-se, fala seu nome, estado civil, time de futebol, o que você faz, etc. Fica à vontade, tá? Estado civil, noiva, quase enlouquecendo, organizando o casamento. Mas vamos lá. Eu sou advogada, atuo com empresas. Também vim de São Paulo para São José, aqui nessa região maravilhosa, atender as empresas daqui. Atuei muito tempo com companhia listada na B3, então desde a fase de startups, scale-up, todo o crescimento da companhia. E vivendo também reestruturação, turnaround. Então, eu aprendi durante uma década tudo o que fazer, o que não fazer. E decidi montar a minha consultoria e vir aqui para o Vale atender as empresas em crescimento. O foco são empresas que estão em crescimento. Perfeito. E a gente estava até conversando de bastidores, né? Que você falou que cuida da parte jurídica, mas a gente sempre vê muitas empresas atuando de forma nichada. E você trabalha mais num conceito 360 graus, pelo que eu entendi, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, quais são as facilidades em relação à contratação de uma empresa que trabalha com todas as frentes. Isso, com certeza. Eu acho que assim, o fato de você ter o perfil generalista, toda a nossa consultoria tem. Então, a gente entende toda a dor da empresa, tudo o que está acontecendo na empresa e não atua de forma isolada. E a gente tenta ser um parceiro estratégico. As empresas costumam ver um jurídico como um cara que vai travar, que vai trazer burocracia, que vai mais atrapalhar do que ajudar e estão fugindo disso. E não, o que a gente agrega valor é, cara, eu sou um parceiro estratégico, eu vou te ajudar a crescer. O que não precisa agora, a gente não vai fazer agora. O que precisa depois, a gente espera um pouquinho. E a gente olha todas as áreas da empresa. Então, é problema societário, a gente olha. Problema de marca, a gente olha. Contrato, a gente olha. E quando a gente une todas as áreas e centraliza com parceria estratégica, as coisas fluem melhor, porque está entendendo a dor do cliente ali no dia a dia. Perfeito. Você falou para a gente também que atende alguns tipos de empresa, né? Tamanhos, etc. Você mirou para um lado ou você atende todos os portes de empresa? Como é que funciona o público-alvo? Acaba acontecendo de ter um pouquinho de tudo, por conta da minha trajetória, principalmente vindo lá de São Paulo, mas o público-alvo mesmo são os pequenos e médios empreendedores que estão em crescimento, startups que estão em desenho de produto, estão em fase de expansão, tração, recebendo rodada de investimento, não sabe exatamente por onde começar. Então, essa é a dor que a gente encontrou, um mercado muito grande, principalmente porque tem muitos escritórios grandes, enfim, que não olham muito bem com carinho para esse público. Estão focando mais em empresas já que têm uma estrutura interna, um jurídico interno. Então, a gente enxergou um mercado muito bom nesse sentido e a gente está conseguindo atuar resolvendo a dor do empreendedor. O foco tem sido muito os fundadores, os executivos, o pessoal que está desde o começo no negócio. Perfeito. A gente falou de pequenos e médios empreendedores, inclusive vai muito de encontro que a Formiga faz, né? A gente atende, por isso que me identifiquei tanto contigo. Não sei se acontece contigo, mas quando a gente vai classificar o pequeno e médio empreendedor, é difícil a gente colocar numa cestinha no começo. Por quê? Porque a preocupação é sempre o que vem antes, né, do P. Porque a gente tem microempreendedores, a gente tem profissionais liberais, né, assim como você também em alguma das frentes. A gente tem também aquelas pessoas que são sonhadoras ou aquela pessoa que quebrou e está começando de novo, etc. Você tem feito algum filtro? Como que você classifica? Já vou completar por que eu estou perguntando, tá? Existem outras agências de marketing, vamos pegar a V4, por exemplo, que definiu aquilo que é o ICP, que é o cliente ideal, por 100 mil de faturamento. Por quê? Porque ela sabe que hoje a empresa investe pelo menos 5% em mídia. Significa que o FII mensal dela pode ser de R$5.000 de pagamentos, né? E aí ela chegou nessa característica de PME. Como que você classifica o seu cliente hoje, até para a gente já ir aqui congruindo, saber como que a gente pode atuar junto, indicando um ao outro, etc. Sim, como é que você claro. classifica? Eu acho que assim, é muito parecido com o que você vem falando aqui sobre classificar por ordem de faturamento, apesar de acontecer, por exemplo, eu tenho atendido muita empresa que já está faturando, que já tem um produto, que está indo para o mercado, mínimo ali de 100 mil de faturamento. Mas eu tenho startups que não estão faturando ainda,
mas já está na fase de MVP e vai ter rodada de investimento. Ela não consegue tocar uma rodada de investimento sem um advogado. Então, eu também tenho que atender esse cara. Esse também é meu público. Por mais que ele não tenha R$1 de receita, ele já tem uma empresa que vale, às vezes, 10 milhões de reais. Entendi, então, perfeito. isso varia muito. O profissional liberal pouco me usa. Porque é o cara que está usando o ChatGPT para fazer os contratos dele, é o cara que está usando o Google, a IA e tudo, que às vezes nem tem CNPJ, recebe no Pix da pessoa física. Então, é difícil ele procurar. O que procura a gente é o cara que já está faturando, mas, às vezes, não tem receita ainda, não está faturando ainda, só que ele tem um produto muito legal, muito inovador, que os investidores estão olhando, estão mirando nele, a marca já precisa ser registrada, já tem que ter minimamente ali um acordo de acionista. Então, eles também acabam me procurando. Que legal. Inclusive, tem uma participação aqui do Paulo Roberto, ele pergunta para a gente aqui, como que o jurídico pode ser uma ferramenta de branding e reputação, além da proteção? Sensacional essa pergunta, porque, no fim do dia, a tua marca, ela fala muito. E ela fala através de várias formas. Às vezes as pessoas acham que é só na rede social, só no brand, só no site, mas não, ela fala através dos seus contratos. Ela fala através das suas políticas. Então, às vezes, o cara vende uma coisa e manda o contrato para o cliente assinar que não conversa com nada da marca dele. Não tem uma transparência, não tem um posicionamento claro. Então, a gente entende, cara, o que você quer, como você quer se posicionar no mercado, o que você não quer, o que você vendeu, o que você prometeu para esse cliente, aí a gente escreve. Então, eu acho que a conexão do marketing com o jurídico está muito relacionada a posicionamento, comunicação e a forma como ele quer ser visto. Porque não adianta, né, fazer um post bonitinho e mandar um contrato extremamente leonino para o cliente. Perfeito. E você consegue dar exemplos para a gente como que prova que uma empresa está desalinhada aí com o discurso da marca, juridicamente falando? Acho que juridicamente falando, o desalinhamento é uma marca, como eu falei, que se posiciona no mercado, extremamente humanizada, extremamente, sei lá, tem transparência, prazos claros, vende e fecha a proposta. E na hora que vai mandar o contrato para o cliente assinar, não tem SLA, não tem cláusulas claras sobre rescisão, ou às vezes não tem nenhum contrato para o cliente assinar. Então, o seu perfil de cliente, às vezes, não quer um contrato. Às vezes ele aceita uma proposta, um e-mail, dá ok no WhatsApp, mas se você está mirando um cliente grande, um cliente que tem já uma estrutura de governança robusta, o cara vai te pedir um contrato para faturar uma nota fiscal, o cara vai querer te homologar. Então, vocês que estão mirando, assim, eu falo muito isso para os meus clientes, vocês estão mirando empresas, às vezes tem um cliente que vem me procurar, ele estava querendo fechar um contrato com uma multinacional. Eu falei, cara, você não tem nem CNPJ ainda, essa multinacional vai te exigir isso. Foi dito e feito, exigiu o CNPJ, exigiu o contrato, exigiu política LGPD, exigiu uma porrada de coisa. Isso é bom, isso é legal, porque traz o cara para um nível maior. Então, eu acho que você se posicionar e nos bastidores precisa estar ali em coerência. Então, unir o marketing com o jurídico traz coerência. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de contratos, né? Porque você falou de contrato, a gente sabe que tem uma infinidade deles. Mas eu vou tentar sair um pouquinho, inclusive, da nossa pauta para trazer um pouco até da minha realidade. Quando a gente fala de contrato, vamos lá. Primeiro, a gente tem o contrato de prestador de serviço. Pós-pandemia, eu, por exemplo, tinha bastante colaborador CLT. Daí que aconteceu? Uma coisa chamada pandemia, que a gente não esperava, né? E aí viveu uma realidade de home office, etc. Como fazíamos essa contratação? Eu lembro, não tenho nem muita vergonha de dizer que, assim, primeiro contrato, eu fui lá no Google, baixei um modelo, mudei cabeçalho, etc. E acabei gerando um contrato de prestação de serviço. Ok? Mas isso é um problema que a gente tem, porque você define carga horária, você não pode cobrar, se não tem reconhecimento trabalhista e etc. Esse é um deles, tá? Já você pode falar sobre todos. Aí depois entra um contrato que é o próprio contrato de prestação de serviço. Porque, imagina assim, quando a gente trabalha com uma agência, eu geralmente trabalho com uma característica também 360 graus. Então, eu tenho um cliente que contrata identidade visual, o outro contrata um site, o outro uma gestão de redes sociais, o outro um tráfego pago, e etc. E acaba que a gente, com não conhecimento jurídico, a gente cria um Frankenstein, né? Vai pegando um pouco de cada coisa e monta um negócio muito genérico. E eu já vi, infelizmente, né, tem parceiros assistindo, agências quebrando por conta disso, empresas pagando juros, multa e etc. Quais são as dicas para a contratação de uma empresa, para a elaboração de um contrato que te resguarde, não só em relação à prestação de serviço, ou seja, do seu quadro de colaboradores e parceiros, como também do próprio contrato de prestação de serviço da empresa?
Tem muitas perguntas dentro de uma só. Vou dividir um pouquinho. Acho que é uma coisa que eu falo muito nas minhas entrevistas, é a entrevista que o Abílio Diniz deu. Quando perguntaram para ele qual foi o maior erro da carreira dele, ele falou que foi um contrato mal feito. Que foi o contrato que ele fez com o grupo Cassino francês em relação ao Pão de Açúcar. E eu falo muito isso. Só que qual que é o problema? Os empreendedores estão fugindo um pouco disso, estão usando IA, estão usando o Google, porque realmente o meu universo é burocrático e tem pessoas que conseguem burocratizar ainda mais. Perfeito. Então, de forma prática, vamos para o primeiro ponto, que é o universo trabalhista que você citou. A primeira coisa a gente vive uma insegurança jurídica nacional. Né? Esse tema está na mão né, de uma decisão política, não uma decisão, infelizmente, jurídica, que a gente tem que estar acompanhando o tempo todo. Por enquanto, né, a gente está discutindo, está vendo se a pejotização é aceita ou se não é aceita. Então, você tem que ter um parceiro, um advogado, nem que seja um colega, para estar acompanhando isso com você, para você saber o que você faz. Porque, opa, é permitido, beleza, então vamos adequar aqui, eu vou conseguir fazer uma estrutura PJ com os meus né, funcionários, mas quais são os riscos nas entrelinhas? Não pode ter subordinação, não pode né, ter aquelas cláusulas ali que características de uma pejotização que não é verdade, né? Que no fim do dia é um puro CLT. Perfeito. Então, é ruim até para a gente, quando vai atender uma empresa, Marco, por conta da insegurança jurídica. O cara me fala, a pejotização é permitida, daqui a pouco não é mais, o que a gente faz, né? Então, no fim do dia, a gente está sempre estruturando o contrato de PJ, tentando projetar qual vai ser a decisão, tentando projetar o futuro e evitando ao máximo de risco. Né? Então, algumas características vão continuar mesmo que o STF julgue. Esse é um ponto importante. Segundo ponto é os contratos de prestação de serviços relacionados a clientes. Você vende serviço. Sim. Serviço feito por pessoas, né? Você não vende produto. Né? É isso aí. E você vende vários serviços, é modular. Ele pode ter um, pode ter outro, pode ter tudo. Eu gosto muito de uma ferramenta chamada Legal Design. O Visual Law é muito conhecido, onde eu faria muito isso para você, se você me contratasse para a sua agência, que é um contrato com a linguagem clara e acessível, e tem até desenhos e ferramentas que a pessoa que está lendo, ela não precisa ser advogada, ela não precisa ter faculdade, ela vai conseguir entender. E aí você vem, esse é um contrato que fica seu, padrão de adesão ali, que você pode usar como prateleira e você consegue alterar só os módulos, ele contratou esse serviço, ele não contratou, você tica, enfim. Por quê? Quanto mais claro tiver, menos confusão vai dar. Entendeu? A ideia de fazer um contrato não é fazer um contrato confuso, não é fazer um contrato que vai ficar na gaveta, que no dia seguinte todo mundo vai pegar e ninguém vai entender nada, que tem que precisar ir para a justiça para a gente fazer uma mediação. Né? A ideia é que o contrato seja claro. Então, eu desenharia um contrato com essa técnica de Visual Law para deixar clareza, transparência, e eu faria um contrato que esses módulos podem ser contratados ou não, sob demanda, entendeu? Legal. Que aí vai tudo de uma vez só. Eu atendi um cliente que era assim, ele tinha 5 verticais de serviços, totalmente diferentes uma da outra. Tinha logística, tinha marketing, tinha saque, tinha payment. Olha só o universo de coisas. E a gente fez um contrato modularizado, cada anexo explicava um pouquinho do operacional de cada serviço. Mas eu não quero tudo agora, mas está sob demanda. Que se você me ligar e falar quero, já está aí dentro, entendeu? Então é uma forma também de, não sei se eu falei aqui muito longo, eu tentei ser bem simples aqui. Esse Visual Law é uma técnica muito legal. Que é uma dor que nós temos, até porque quando existe a contratação, eu escutava muito dos termos jurídicos, tipo memorial descritivo. Né? E eu tinha um advogado que batia muito, mas cadê o memorial descritivo, etc. Mas acaba que a gente tem alguns serviços que eles são pontuais. Por exemplo, você pode me contratar para eu fazer a identidade visual da sua empresa. Daí passou 2 meses e fala, Marco, agora eu quero fazer um site. Agora eu quero fazer uma gestão de redes sociais. Essa importância da gente ter um módulo e adequando é sensacional. Tirando que, eu não vou falar o nome do meu advogado aqui, por uma questão de ética, etc., mas eu brincava muito com ele que, assim, eu precisava de um dicionário para entendê-lo. Inclusive, falava-se muito termo em latim, etc., e eu acabava não entendendo. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. E quando eu falo do PME, por exemplo, eu estou falando de um cara também que não está rasgando o vocabulário. Não. Ele é um cara mais simples, ele não sabe o que é lead, por exemplo, no meu segmento. Eu tenho que falar lá que é um cliente interessado no seu serviço. Tem que ter um vocabulário, realmente, uma tradução. Então, acho que você falou faz todo sentido. Depois a gente vai conversar, inclusive, tá? Vamos falar disso. Sobre o do marketing. Ainda falando sobre contrato, eu sempre falo bastante coisa que a gente passou pela dor. E, infelizmente, o jurídico é assim, né? Muita gente não contrata pelo preventivo, vai pela dor. E eu queria entrar num tema agora que é de marcas e patentes. Tá?
Quando eu fiz um processo de transição de nome, eu estava até comentando contigo, eu só não comentei uma coisa, que no momento que a gente deu entrada lá no registro de marcas e patentes, eu, ansioso que sou, dei aquela empolgada e eu saí mandando carta de notificação para quase todos os meus concorrentes. Ou quem utilizava o nome Formiga, eu saía tentando derrubar. Beleza. E aí o pessoal ia saindo, etc. Até que uma falou, mas espera aí, eu também estou aqui e eu quero entrar na briga. Né? E aí a gente entrou naquela de entendimento, etc. Daí fui entender que a anterioridade é o tempo de registro, não é o tempo de empresa. E eu já tinha feito, já tinha saído, já tinha sido deferido, enfim. Então a gente entrou naquele desgaste, mas um desgaste que confesso, me abalou até um pouco emocionalmente, porque era um nome, era sentimento, não era só patrimônio. Né? E hoje a gente atende muitos clientes que vêm aqui pedindo para a gente fazer o marketing. A gente orienta, porque eu já sei pela dor, né, que precisa ter um registro de marcas e patentes, a gente orienta, mas mesmo assim ele quer assumir os riscos. Fala, não, eu quero fazer o marketing do meu jeito, esse nome não é meu, mas se vir para o pau, eu vou para o pau, enfim. Quais são as dicas que você dá para o processo de proteção intelectual? Até porque, se tratando de PME, o cara que está começando agora já tem que começar certo, né, Amanda? Eu acho que se ele está disposto a investir numa agência para poder desenhar a marca dele, construir tudo isso, ele tem que estar disposto a registrar, porque o custo não é tão alto. E acho que o custo do prejuízo é muito mais alto. Acho que primeiro entender, por que não registrar? Por que você não quer tentar? Porque assim, se não usa no mercado, não tem por que ele não querer registrar. Né? E você falou uma coisa que é muito importante. Tem etapas, né? Protocolo primeiro, prazo de oposição, o deferimento e o registro é lá na frente. Conheço muitas empresas que protocolo é meu, não é ainda. Né? Agora, normalmente, é o cara que já está usando o nome de alguma marca que está registrada. Então, eu acho que excelente o seu papel, porque tem um cliente, inclusive, que me procurou, que ele tem um nome muito parecido, com uma grande marca conhecida, não vou falar aqui para não expor. E eu falei, olha, essa é uma marca que você não vai conseguir registrar, não adianta nem tentar, seus custos vão ser em vão. E ele está disposto, é um apetite de risco. O cara, não adianta, assim, sabe? Se a marca já está registrada, é uma briga que não vale a pena. A não ser que o cara queira atuar só naquela região, não quer crescer, não quer expandir depois. Porque se ele for visto, ele vai ter que fazer um rebrand. Entendi. Ele vai ter que deixar de usar aquela marca. Então, esse cliente, por exemplo, ele está numa região pequena de São Paulo. Ok, né? Vai ser difícil ser visto. Então, sinal de que ele não tem uma ambição de crescimento. Porque se ele quiser crescer, se ele quiser atuar com grandes marcas, vão descobrir ele. E aí você vai ter que gastar com o marco de novo para fazer todo o rebrand, para fazer toda uma nova marca, entendeu? E é isso. Então, e a pessoa e é um trabalho que você faz hoje lá, né? Faço, sim. Uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente trabalha junto com agências de marketing, muito comum. Enquanto a agência está estudando qual o melhor nome e tudo, eles mandam para a gente, olha, vê essa lista de 10 opções aqui excelente. de nome, vê se tem alguma coisa, porque a gente tem que olhar a atividade, segmento, classe e tudo. Aí a gente olha, dessas 10 a gente já elimina algumas. Ó, essa aqui já está registrada, essa aqui é muito difícil a gente conseguir o registro. E aí a gente volta com a agência dando opções do que realmente, efetivamente, a gente conseguiria o registro. Aí a agência já tem um foco, opa, tá tranquilo, posso aqui dar para o meu cliente esses nomes, posso fazer todo o trabalho da minha proposta, do meu projeto com base nesses nomes, porque se o cliente escolher, a gente vai conseguir seguir com o registro no órgão, entendeu? Excelente. Então, é uma coisa que a gente atua muito em conjunto. E aí, pessoal, já vê aí a dica para vocês, está vendo a primeira conexão? Primeira conexão aí do marketing com o jurídico, né? Muita gente contrata a gente para a gente fazer o naming, que é o processo de constituição de nome de empresa. Então, preenchemos um briefing e cada um vai para uma vertente. Eu, por exemplo, sou especialista em naming, então eu vou para o lado sentimental, levanto a capivara da pessoa, cultura, etnia, uma série de coisas. E eu componho o nome. E a gente tem uma dificuldade. Qual que é a primeira delas? A maioria está registrado. Mas dentro da cabeça de você, pequeno empreendedor, entrou lá no registro.br, está registrado, opa, não posso mais, ou está disponível, é minha, não é assim que funciona. Às vezes nem é a mesma atividade, né, Marco? Exatamente. Então, assim, olha a preocupação da gente criar um nome, já tem essa dificuldade de ter a disponibilidade, depois também está disponível no registro. E eu até te falar aqui que é o seguinte, alguns clientes meus tentaram fazer por si só, mas vamos pegar a Formiga de novo como exemplo, o que eu fui orientado na ocasião. Era formiga digital, o cara não poderia registrar formigas digitais. Tem a tal do radical, tem uma série de coisas. Sim. Tem um cara que tentou registrar 4 miga para fazer
formiga. Acredita? Criativo. E aí vetaram também. Sim. Né? Eu sei que teve uma das classes, inclusive, que o pessoal não estava deixando registrar nem o Ent Digital em inglês. Então, não é assim, você fez lá e pagou o boletim, pagou a GRU e coisa e tal, está tudo certo. Você tem uma série de classes, tem que se proteger, e pessoal, não dá para ficar sozinho. Nós vamos deixar o canal aqui da Amanda, tá? Então você vai fazer isso, vai montar a sua empresa agora. Está em construção de nome? Chama a primeira Formiga Digital para a gente ajudar na escolha do nome, e para proteção vai procurar a empresa da Amanda, tá? E tem uma coisa muito legal, que existem regras diferentes. Por exemplo, meus colegas, escritórios de advocacia, a gente tem uma regra para seguir em relação ao nome. Né? Então, a gente precisa usar o sobrenome, a OAB tem um regimento com regras, contabilidade também tem regras, então a gente também precisa olhar muito o perfil, né? O que já tem na junta comercial, o que a junta aceita. Então, a gente faz essa análise e, de verdade, vale a pena o investimento. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui da Ana Maria, tá? Quando o jurídico se conecta com o marketing, o que muda aí na prática da empresa? Muita coisa. Acho que a primeira coisa é o marketing, ele também tem que estar desde o início, certo? Desenvolvimento do produto, ideação, validação, tudo isso. O jurídico também. Então, quando a empresa coloca o jurídico só no final, quantas vezes o cliente vem com a ideia, o marketing vem com a ideia, quer montar seja o que for relacionado ao produto e não para de pé. Porque juridicamente não é possível, porque legalmente é possível. Eu não tenho culpa que no Brasil é extremamente difícil fazer qualquer coisa. As leis estão aí muito antes de mim, né? O pessoal brincar, advogado é burocrático. A lei já estava aí antes da minha existência. Então, coloca a gente junto desde o começo. Então, qualquer investimento que você vai fazer de produto, ideia, evento, leilão, qualquer coisa relacionada, propaganda, rede social, só que por que não coloca junto? Porque às vezes o cara do legal não é tão fácil. Eu reconheço, às vezes o cara é não pode. Então, o diferencial do profissional que trabalha com o pequeno empreendedor, com as empresas em crescimento é assim não, mas assim funciona. Perfeito. Ele vai dando a solução, ele vai tentando sustentar a ideia. Então, trabalhando junto desde o começo, lá na frente para de pé. Porque imagina voltar na estaca zero e ter que refazer todo o processo porque está sendo barrado por uma questão legal. Vou te dar um exemplo de uma empresa que estava querendo fazer um leilão na rede social. Tem toda uma regra para fazer leilão, entendeu? Então, tem fiscalização, tem questões regulatórias para seguir. O ponto é, deixa o chato com a gente. É a gente que vai ler a legislação, é a gente que vai quebrar a cabeça no regulatório, é a gente que, se preciso for, vai falar com o órgão regulador, se for algo muito inovador. Eu tenho um cliente que tem algo tão inovador que não tem nada na lei dizendo nem que sim, nem que não. E a gente vai discutir, a gente vai debater. Deixa esse papel para a gente. Perfeito. Mas tem que estar junto desde o começo. Por isso que eu chamo de jurídico estratégico e não operacional. Porque o jurídico operacional ele vai escrever o que você está falando, vai falar que sim, vai falar que não, vai travar todo o processo, vai simplesmente barrar o lançamento do seu produto. O estratégico ele vai sentar junto, vai desenhar junto. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma aqui. Eu peço até desculpas, mas eu fui colhendo perguntas para você aqui, que eu já sabia que você ia estar preparada para responder. Tá? A Jaqueline pergunta para a gente assim, ó, que ela já viu campanhas de posicionamento de marca entrarem em conflito com o que estava no contrato. Como que a gente resolve isso aí? Cara, acho que é a mesma resposta, é estar junto desde o começo. Né? Tem que estar junto, tem que estar conectado. Porque se não tiver, o marketing vai prometer uma coisa com o cliente, vai apertar a mão e o jurídico vai te colocar no contrato algo totalmente diferente. Perfeito. Então, tem que estar junto. E sem telefone sem fio, né? Porque quando está junto, não tem aquele telefone sem fio, que entendeu errado, escreveu errado. Então, tem que estar junto desde o começo. Ótimo. A empresa, a pequena e média empreendedor, dificilmente ele separa recursos para uma série de unidades de negócio. Primeiro ele paga aluguel, paga as contas, colaboradores, etc. E a gente sabe quando a gente vai falar de jurídico ou marketing, às vezes ele vai pela dor mesmo. Até o próprio marketing, que deveria ser indispensável. Né? Então vem uma pergunta aqui que é o seguinte, o que a empresa pode fazer hoje de uma forma mais simples, pelo menos para dar esse setup? Vamos imaginar um kick-off. Olha, eu quero começar certo, e eu preciso do mínimo necessário para começar essa assessoria jurídica. O que vocês recomendam para mim? Qual seria a sua resposta para esse pequeno empreendedor? Acho que dá para fazer um paralelo com o teu mundo. E uma coisa que é importante, as nossas áreas são vistas como despesas. Se tem alguma reestruturação e turnaround, o primeiro corte é jurídico, marketing, né? Então, eu acho que um paralelo ao teu mundo é, quando a gente faz um diagnóstico num cliente que chega até a gente, é entender onde ele está, em qual momento ele está, qual é a dor dele e o que ele precisa para agora.
Então, às vezes, a gente quer pensar numa estrutura que não funciona para ele. Não dá para trazer uma estrutura jurídica de governança de uma multinacional e trazer para o cara que está começando. Então, que fase que ele está hoje, o que ele precisa? Vamos fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico não é demorado para fazer, Marco. Então, o cara, olha, eu já tenho meu CNPJ, eu tenho aqui meia dúzia de sócios, eu estou para receber um aporte, ou não, a gente não quer aporte agora, mas a gente já tem alguns clientes, a gente trata alguns dados pessoais aqui de pessoa. Então, peraí, vamos lá, você já tem meia dúzia de sócios, vamos fazer um acordo de sócios para ninguém brigar no futuro, já aproveitando que vocês estão bem, por enquanto? Como estão os seus contratos? Você já tem clientes ali que trata dado? Vamos fazer um contrato simples para esses clientes? Porque, às vezes, um acordo de sócios, uma boa política simples e um contrato que ele pode usar como template para os demais, já resolve 80% dos riscos. Perfeito. Eu não preciso trazer um mundo de coisas, de governança, de uma empresa de companhia aberta para um cara que está começando. E se ele traz um parceiro estratégico, um parceiro que não é tão caro, um parceiro que tem um custo-benefício que vale a pena, porque é um parceiro que vai começar junto com ele, é um parceiro que vai crescer junto com ele na relação, ele nem gasta tanto assim. Legal. Bom, pessoal, tá a dica aí. Então, não é absurdamente caro, é impossível, é totalmente alcançável, principalmente você, pequeno e médio empreendedor, tá? Agora vem uma pergunta, não para polemizar, mas que faz parte dos dias de hoje, né? Eu tenho 44 anos, então eu comecei até com páginas amarelas, então eu sou um cara já meio grisalho e coisa e tal. Então eu passei por tudo. E a gente escutava sempre falar muito de missão, visão e valores, né? Então, aquela preocupação, muita gente até extrai do Google, etc., não tem aquela filosofia. Mas hoje se fala muito de cultura. Então, eu vou te dar um exemplo, vou até usar o meu. A gente tem uma característica, um viés cristão lá na nossa empresa, né? Inclusive, além da questão do cooperativismo, da formiga, etc., a gente até utiliza uma frente bíblica de Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, o preguiçoso, etc. Mas a gente sabe que quando a gente traz para o âmbito de contratação, é uma coisa delicada, né? Porque a pessoa tem que fazer uma imersão, né? Então, para entrar dentro da cultura da empresa, certo? Eu queria te fazer uma pergunta assim, qual que é o papel do jurídico dentro do processo de construção da cultura da empresa? Existe um contrato para isso, um documento, as partes vão ler, aceitam, não aceitam? Como é que funciona essa conexão jurídica e cultura? Excelente pergunta, Marco. Eu acho que não existe só um contrato para isso. Eu acho que todos os documentos da empresa falam sobre a cultura da empresa. Então, o contrato com o funcionário, o contrato com o prestador de serviço, o contrato com o cliente, a política interna, o acordo de sócios, o acordo entre eles, é como você posiciona a sua cultura, o que você aceita, o que você não aceita, quais são os limites, quais são as penalidades, quais são as sanções. Então, isso por si só traduz muito sobre a cultura da empresa. Então, o jurídico, ele traz problemas, traz burocracias. É o jurídico que trava ou é o jurídico que cresce e anda junto com você, que traduz a sua cultura naqueles papéis? Então, tem muitos clientes que me procuram e falam, cara, quero fazer um acordo aqui com o meu sócio. Mas, olha, eu gosto muito dele, ele é muito bacana, não quero ter problemas. Quando ele quiser sair, ele pode sair e tal. Não tem problema nenhum, eu só vou traduzir no formato jurídico o que ele está querendo. Porque esse é o DNA dele. É isso que ele quer, é isso que ele quer traduzir. Ele não quer mandar para o sócio dele assinar uma cláusula extremamente com controle, com, né, uma gestão ali extremamente abusiva, não pode. Porque não é o que ele quer. Né? Então, acho que o papel do jurídico, seja o seu jurídico interno, seja terceirizado, seja qualquer que for, é traduzir a sua cultura, o seu DNA. Traduzir quando eu falo é porque o juridiquês, infelizmente, ainda, né, existe, que nem o médico dando receita, né? A gente ainda tem que seguir certas formalidades, uma técnica, né? Apesar de ter avançado muito nisso, você vê, pouco falei juridiquês aqui com você. Exatamente. Mas, às vezes, para trazer para o papel, para você conseguir viabilizar uma execução, enfim, a gente precisa. Então, o nosso papel é esse, é conseguir traduzir o que o founder, o que o empreendedor quer para o nosso mundo. E não mudar o que ele quer e transformar a cultura dele. Perfeito. Você acredita que uma empresa juridicamente estruturada ela é um total diferencial em relação às demais? Vou até citar um exemplo aqui. Questão de participação em licitações, por exemplo. Né? Muita gente desconhece. Tem aí uma mina de ouro, mas acaba não adentrando exatamente porque não tem o conhecimento jurídico. Pega aquele envelope, não sabe fazer o processo de entendimento, de ata, de documentação. É para não entrar mesmo, né, Marco? Exatamente, é isso. É um nicho para não entrar mesmo, é feito para não entrar. Quais são as diferenças hoje, por exemplo, a Formiga Digital é uma empresa,
estruturada juridicamente falando, e eu tenho um concorrente A, B e C que de certa forma não são, que obviamente eu posso usar o marketing também a meu favor para fazer o diferencial em relação aos demais, né? O quão importante isso em relação ao mercado de hoje? Marco, eu penso o seguinte, a forma como você cuida do seu negócio diz muito como você cuida do negócio dos outros. Perfeito. Então, o cliente que vai te procurar, um contrato bem feito, uma governança estruturada, minimamente, não precisa de muito. Isso diz muito sobre você, sobre como você atua no negócio dele, sobre a confiança que você passa naquilo que você faz. Né? Então, hoje, quando o cara está começando, eu sempre faço uma conversa, uma entrevista. Você quer o quê? Você quer ir para órgão público, ganhar licitação? Você quer vender o seu negócio daqui 5 anos? Você quer ir para o IPO, ir para o mercado de capitais, fazer um IPO daqui 10 anos? O que você quer? Porque aí eu consigo identificar onde a gente trabalha na governança. A gente precisa de uma governança mínima. Ou você não quer nenhuma desses mundos, você só quer ter cliente. Que nível de cliente que você quer? Você quer que a Ambev te contrate? Minimamente você vai precisar ter uma governança básica. Então, quando você é ambicioso, você mira alto e mira grande, você precisa de uma estrutura, que eu não gosto de falar estrutura jurídica, cara. Porque, para mim, o empreendedor que pensa em acordo de acionista, que pensa em bons contratos, que pensa nessas coisas, não é uma estrutura jurídica, é a estrutura do negócio dele. É a estrutura do que ele tem, do que ele é, né, do que ele respira. Então, o cara que entende isso logo no começo, ele vai evitar problemas, ele vai se destacar numa licitação, num mercado de capitais, numa venda, numa rodada de investimento ou num processo de um bid para entrar em qualquer grande cliente, grande marca. Né? Se você ficar sempre no raso, o exemplo que eu dei, né, da empresa que não queria registrar a marca, que estava usando uma marca de uma grande outra empresa, porque ela falou, cara, meu mundo é esse aqui, eu quero os pequenininhos, eu nem vou ser vista, eu nem vou ser muito conhecida. Aí, ok, aí você não precisa, né, de uma estrutura nessa. Antes, né, acho que talvez essa semana, eu conversei contigo, até fiz a contratação dos seus serviços, porque minha esposa estava entrando dentro de um processo de um aplicativo que trabalha com o terceiro setor, né? Uma ideia maravilhosa, a gente não pode falar... Estou super até interessado nessa ideia. A gente não pode falar muito até por questão de protocolo, NDAs, etc. Mas você abriu os nossos olhos para um processo extremamente importante. Muitas vezes a gente se entrega a um projeto muito mais para o lado do coração, principalmente nós que somos apaixonados pelo terceiro setor, praticamos ações de responsabilidade social, etc. Faríamos isso, obviamente, gratuitamente até. Mas eu transferi uma responsabilidade para ti, que é o seguinte, parece que está muito fácil, está muito certo, etc. Estou vendo alguns benefícios nesse contrato, mas quais são os riscos que a minha esposa tem dentro de um processo de assinatura desse contrato? Você fez uma leitura me apontando coisas que, obviamente, a gente não tinha visto, que era assim, não era só aquilo que eram os nossos direitos, mas a gente não estava enxergando muito das obrigações e o quanto elas acarretavam em altos custos e etc. Qual que é a importância desse processo, até de participação em projetos que você vai buscar uma rodada de investimento, uma venture capital, enfim, para que eu possa entrar assim, sem ser um laranja, entre aspas, entendeu? Excelente ponto. E eu gosto de conversar sobre isso, porque quando você falou do processo da marca da formiga, você falou, cara, eu fiquei até mal e tudo, porque o cara que está empreendendo não é só o racional ali, é muita emoção envolvida. É o negócio que ele está criando, é o nome, é a cor, é tudo desde o começo. Então, provavelmente, e aí é onde eu olho muito para o founder, a pessoa está extremamente envolvida, emocionalmente envolvida, é o sonho da vida dela, é visionário, é a oportunidade única, e aí vem um fundo, vem um VC, vem um investidor anjo, enfim, com a solução de todo o problema. Pá, dinheiro. E aí é onde a gente precisa ter alguém imparcial do lado. Na maioria das vezes é o advogado, é o consultor, que ele precisa ser estratégico a ponto de entender riscos e alertar, mas não de estragar o negócio, não de estragar o deal. Então, o meu papel foi apontar para você, Marco, até porque tu me envolveu um pouco tarde, né?
Foi uma puta marca. Eu não te conhecia ainda. Esses são os pontos aqui que eu vejo de risco. Tem margem para a gente discutir isso? Porque eu não quero estragar o deal. Eu quero que ela ganhe a grana, coloque para dentro do negócio e dê muito certo. Mas também não quero que ela morra com uma dívida milionária no final. Perfeito. Então, é isso que a gente tenta balançar. Então, eu acho que o terceiro imparcial faz diferença. Porque o cara que está fundando, que está criando, o emocional às vezes fala mais alto e é super normal, é comum. Toda vez que eu vou falar com o cliente, eu levo isso em consideração. Seja para o investimento, seja para qualquer outra coisa. Qualquer problema jurídico com ele é diferente. Então, o cara que está com imparcialidade, ele ajuda a enxergar os riscos sem estragar o deal, alerta, conduz e as coisas... Você não adianta assinar um contrato que vai resolver um problema do dia, ele vai trazer outro muito maior, a perda do controle da empresa, a ingerência, né? Quantos fundadores, né, de startups que, por conta da emoção, por conta da urgência de precisar do dinheiro, perderam o controle das empresas. Eu tive um caso, que também não posso abrir o nome, mas para a gente trazer um pouco para a realidade, criou uma startup incrível, cresceu, comprou outras empresas, valuation muito bacana, foi recebendo aporte, foi sendo diluído a ponto que tem 1% hoje da empresa, não decide nada, não decide quem entra, quem sai, absolutamente nada. Então, esse é o tipo de cuidado que o advogado acaba fazendo diferença. Perfeito. Pessoal, nós vamos encaminhando já para a parte final, para o encerramento, mas fazendo um overview aqui, olha só. Nós falamos sobre o processo de construção de marca, seja de marketing ou com a defesa através do registro de marcas e patentes, proteção intelectual, etc. Nós falamos aí do contrato de pessoas, que não adianta você sair também fazendo qualquer contrato, baixar da internet, se você não se precaver, você pode receber um passivo trabalhista, pode perder o seu patrimônio, enfim. Nós falamos sobre o contrato também de prestação de serviços, que é aquele que te resguarda enquanto prestador, né? Porque a gente sabe que nós, pessoas do bem, nós temos até o costume de consultar contrato só quando tem problema, né? Mas nem todo mundo é assim. Então tem aquela questão preventiva, etc., né? Falamos sobre a parte de investimentos, como que você pode orientar. Cobrança também, que eu imagino que vocês atuam também no jurídico, inadimplência, etc. É 360. Tudo que é para a empresa, sim. Então, olha a importância que tem, tá? Eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho mais. Gostei, faz sentido. Não importa o tamanho da minha empresa, porque eu sei que o seu foco é PME, mas você atende grandes também negócios, você já me mostrou portfólio, etc. Como que faz para a pessoa localizar, Amanda, o seu site, redes sociais? Se puder falar para a gente também vai passar aqui no monitor, tá? Coisa mais fácil do mundo hoje em dia, localizar alguém, né? Antigamente tinha que abrir a lista telefônica e ficar procurando. Eu tenho o Instagram meu, adv.amandaalmeida. Tenho o Instagram... Perdão, vou ter que cortar essa parte, dá para cortar? Dá, depois... Instagram. Vou voltar. Corta aí. Como é o nome dele mesmo? É o Herbert. Herbert. Isso aí. Eu tenho o Instagram adv.amandaalmeida, que é o meu Instagram. Tenho o Instagram da consultoria, que é piresdealmeida.sjc. A gente está focando bastante aqui na região do Vale. Tem o nosso site, piresdealmeida.com.br. A gente é super acessível. E, de novo, o nosso diferencial, Marco, é um trabalho personalizado. Então, se eu atender a Formiga, é um atendimento. Para eu atender uma empresa de um outro segmento, de um outro é um outro atendimento. Então, acho que esse é o nosso diferencial. Sim, a gente atende empresas em crescimento, mas também tem empresas que, companhia aberta, listada na B3, estão lá em São Paulo, que a gente também atende. Então, acho que esse é o nosso diferencial. Pessoal, aqui a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de uma empresa constituída, tá? Que a gente está falando com a Red, obviamente, mas ela tem todo um time. Então não fica com sensação. Porque muitas vezes o pessoal olha para a gente e pensa que a gente tem aquela síndrome de pato, né? Não nada direito, não voa direito, não fala direito. Mas não, a gente tem todo um time e uma retaguarda, né? Tem. Eu não conseguiria assim, fazer tudo isso sozinho, não. A gente tem um trabalho muito legal, e até você falando de time agora, se eu puder destacar, Marco, não é só advogado que trabalha comigo. Olha que curioso. Como eu atuo com empresa, não dá para ter só advogado trabalhando comigo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma parceria muito bacana, incrível, com uma profissional de relações humanas. Onde que a gente trabalha? É um produto que a gente tem
de incentivos de longo prazo. Então, a gente detecta, vou chegar na formiga. Formiga, Marco me chama e fala, cara, eu tenho pessoas aqui no meu time que eu adoro, eu queria dar equity para ele estar aqui junto comigo, eu não consigo pagar muito agora, não tenho muita liquidez, mas eu quero dar equity, quero fazer um contrato de vesting e tal. Eu trago essa pessoa junto comigo, ela faz entrevistas, alinhamento de cultura, alinhamento em relação às pessoas chaves, talentos chaves, para a gente identificar qual é o programa ideal de incentivos de longo prazo para a tua empresa. Bacana. Se é equity ou, às vezes, não. A gente já saiu de agenda com o cliente que, cara, o teu problema que você quer não é dar equity para o teu funcionário, é cash. E aí a gente fez um outro incentivo de longo prazo, que era com earnout, com gatilhos de EBITDA, múltiplos de receita, e o cara ganhou. Então, olha só, eu vou como advogada e ela vem com essa parte de people, cultura. Então, esse é um dos produtos. Tem um outro que é um cara que lida com investimento, números, finanças e tudo. Então, dependendo do produto do serviço que a gente vai fazer, ele vem junto comigo. Então, eu tenho profissionais de várias áreas que trabalham junto comigo, justamente para a gente não olhar só para o jurídico, para a gente olhar para tudo que a empresa precisa. Perfeito. Tá vendo, pessoal? Então, não é contratar aquele pacotinho fechado, é totalmente personalizado o atendimento, tá? Então, tem a Amanda e o time dela aí, que a gente vai deixar os canais. Vocês, por favor, seguem ela aí. Pode tirar dúvidas com você também? Super. Deve, eu amo. Você já percebeu, né? Que eu Percebi. gosto de tirar dúvidas. Pessoal, aqui da parte da Formiga Digital, sempre ressaltando para vocês, nós trabalhamos com toda a parte de identidade visual, criação de nomes, sites, lojas virtuais, gestão de redes sociais em todas as plataformas. A gente tem um trabalho muito legal também de gestão do LinkedIn. Inclusive, vai fazer o meu, tá, gente? Aí, tamo junto, e ela fazendo o nosso. Parte de LinkedIn, parte de tráfego pago, a gente também trabalha nesse conceito 360 graus. Estamos em histórias parecidas, eu, Marco Freitas, saí de São Paulo, vim para São José dos Campos, nessa terra maravilhosa. Amanda também, recentemente, né, também estamos desbravando juntos aqui a cidade. Então, fica aí o convite para você seguir a Formiga Digital e a Amanda, que vai vir muita coisa boa para frente, tá? Marco, eu quero agradecer muito o convite e eu quero te parabenizar, porque você está trazendo esse tema aqui em pauta. Poucos falam sobre isso, poucos agregam a importância, é por isso que você está onde você está. Obrigado de coração. E outra coisa, pessoal, sempre lembrando que aí o protagonismo do canal Formigando está em você, pequeno empreendedor, não está na gente. A gente quer sempre contar a sua história. Então, se você tem um interesse em participar do nosso canal, nós vamos deixar lá um link, um formulário, você vai contar a sua história. Tenho certeza que essa história aí a gente vai expandir a todo o território nacional. Muito obrigado novamente, Amanda. Foi um prazer falar contigo. Faço votos que a gente tenha outros encontros, receba novas pessoas e a gente desbrava essa cidade maravilhosa juntos, tá bom? Show, muito obrigada, Marco. Falou, pessoal, muito obrigado, um abraço para todos vocês e a gente volta no próximo episódio do Formigando Podcast. Tu manda muito bem, cara.